Muito bom dia, nação. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, trazendo logo cedo as notícias do Flamengo para vocês aqui no nosso canal. E que história é essa, hein? Douglas Costa no Flamengo? Será, pessoal? É a notícia que está repercutindo aí a imprensa esportiva, saiu aí no diário que o Flamengo teria uma reunião marcada com um jogador, um jornalista muito importante afirmou isso. Mas antes da gente trazer as notícias do Mengão pra vocês, inclusive tem até o Zico falando do Mundial de Clubes, tem o Vene Casagrande falando das contratações do Flamengo para a temporada 2023, mas antes da gente começar o vídeo, eu peço a você que já chega deixando o seu like é muito importante aqui pro trabalho do nosso canal. Vamos bater uma meta juntos de 1000 likes para esse vídeo, quero ver a força da nação aqui embaixo, deixando seu like. E se você não é inscrito, primeiramente seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão. E antes da gente começar, quero apresentar para você uma oportunidade, uma novidade para você que quer fazer uma renda extra de 3.000 a 5.000 reais utilizando apenas o celular e uma conexão com a internet. O que você tem que fazer? Clica no link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, primeiramente para você saber tudo referente a essa novidade, essa oportunidade, para você fazer essa renda extra de 3.000 reais a 5.000 reais utilizando o celular e uma conexão com a internet. Você vai clicar, vai conferir ali e vai aprender tudo que você precisa saber para você fazer essa renda extra. Não é golpe, não é fraude, vai lá e aproveita essa oportunidade enquanto ela estiver no ar. Clica e confere. Lembrando que conhecimento vale mais que dinheiro, então vai lá e aproveita enquanto estiver no ar, tá certo? Vamos pro vídeo de hoje então, fica até o final do vídeo que nós vamos trazer para você as novidades e sobre as contratações do Flamengo, como por exemplo, essa que saiu na imprensa esportiva sobre Douglas Costa, tá certo? Vamos pro vídeo de hoje, então, créditos, canal Os Donos da Bola, SBT Esportes e também ao canal do Mauro César, link na descrição. Vamos falar do Hugo agora. O Flamengo está disposto a emprestar o goleiro Hugo para ganhar experiência. A diretoria já recusou, né, Vene? Uma primeira proposta por entender que o jogador tem potencial para jogar a Champions League. Essa primeira proposta foi do clube japonês Vissel Kobe. É por aí? Tu lembra que a gente falou dessa proposta? Lembro. Na verdade, a informação que eu tenho é que o Flamengo ainda não respondeu a proposta. Então, assim, não recusou nem aceitou. O que há de certo é o seguinte, o Hugo Souza vai sair do Flamengo em algum momento. Porque o jogador, a diretoria do Flamengo já entende que o melhor caminho é ele respirar novos ares. Sejamos francos. Chegou o momento mesmo, acho que a imagem dele está muito desgastada lá no Flamengo. Eu acho que o ideal é ele sair. Se eu fosse ele, eu iria brigar para ir para o Vissel Kobe, um time japonês. O Matheus Tuller tá lá, zagueiro que também está sendo vendido pelo Flamengo ao próprio time japonês. É um ótimo time japonês que disputa títulos lá, tem uma condição boa, enfim, paga em dia. Eu acho que seria uma boa. Melhor do que ir para um mercado inferior da Europa. Beleza, ele vai disputar a Europa. Eu não vejo ele disputando uma Champions League. Não agora. Ele tem todo o potencial para isso. Mas ainda está um pouco arranhado algumas participações do Hugo nos jogos do Flamengo. Ele precisa de um pouco mais de moral, assim, né? Eu entendo que essa oxigenação é importante, eu acho que o momento é esse. O Hugo tem muita qualidade, um goleiro muito bom, mas patinou por diversas vezes, né, o TF? Quando chega ao nível do Hugo, de qualquer erro, qualquer lance, gol normal, gol que ele fale, qualquer coisa, ser julgado pelo torcedor, o melhor caminho para o atleta é sair do clube e buscar novos ares. Porque o Hugo tá nesse sentido, de qualquer coisa que acontece com ele, a torcida do Flamengo culpa o menino. Então, acho que concordo com o Vene. O Lincoln foi pro Foi pro Vissel Kobe também. Inclusive, o Vissel Kobe tem ajudado muito o Flamengo em algumas negociações. Vissel Flá. Tá virando... não tem jeito. Obrigado, Vissel Kobe. Mas em relação ao Hugo, sabe aquele jogador que veste a camisa do seu time, não vai bem, aí vai pro outro clube e você fala assim, nossa, o meu time ele não rendeu tanto? É o Hugo, cara. O Hugo vai render no outro time brasileiro. Com certeza. Se ele fosse para um outro time brasileiro, ele vai render. O que falta nele é apenas confiança. Assim, ele é bom goleiro. E chegou o momento da rusga aí de torcida Hugo, que é a pressão que atrapalha. E é o menino ainda. Exato. E é o menino. Vamos falar agora também do treinador Vitor Pereira, que sabe que vai ter um início de trabalho com muita pressão no Flamengo. Ele vai ter uma sequência de 3 decisões aí nesse início de temporada, no intervalo muito curto, né? São 32 dias. No dia 28 de janeiro vai ser a decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Na segunda semana de fevereiro já é o Mundial de Clubes. E no fim de fevereiro e no início de março, os confrontos aí da Recopa e da Sul-Americana. O TF, ele já chega com um desafio
por ter chegado da forma que chegou. Isso já é um grande desafio, né? E aí ele ainda tem 3 desafios de verdade. Se ele perde os 3 títulos, dificilmente ele chega no Campeonato Brasileiro, conhecendo como que Como funciona. foi Paulo Souza, né? Exato. Paulo Souza ainda chegou no Brasileiro. Se ele não ganha nenhum desses 3 títulos, a torcida vai ficar bolada com ele. Já tem esse ranço devido à saída do Dorival Júnior, que na minha opinião ela foi totalmente equivocada. E agora tem a situação do Vitor Pereira, que chega com uma pressão muito grande. Mundial, o Flamengo não é favorito. Mas Supercopa você tem uma similaridade, o Flamengo é super favorito na final da Recopa. Se ele não ganhar os 3, e aí? Desses 3 aí, sabe qual que vai estremecer mais a Gávea, caso o Flamengo perca? A Supercopa, pela rivalidade com o Palmeiras. Hoje o Palmeiras é o maior rival do Flamengo no futebol Perfeito. E se o brasileiro. Flamengo não chegar na final do Mundial? Também já é complicado. Ok, mas enfim, eu tô partindo do princípio que chegue a final contra o Real Madrid e perca. Assim, normal, gente. E se com sair todo na respeito. primeira Sim. fase contra o... Se perder na semifinal, aí é uma crisezinha fracasso, na Gávea. é Sabe aquela fracasso. crisezinha? Ah, que Aquela tristeza, escala. Benê! Aquela escala de crise na Gávea? Coisa chata, entendeu? Crisezinha. Olha, eu Agora, se tendo perde a a Supercopa- concordar que aconteça isso e tendo a comemorar se acontecer. Se perde a Supercopa, a crise, a escala é muro pichado. Sim. Entendeu? Aí é Fora crise. abraço, fora Landim. É isso. Mas eu não acredito na diretoria do Flamengo demitindo o Vitor Pereira caso perca os 3 títulos. Não acredito. Mas a Não pressão acredito. fica grande. E Não mas acredito. aí daí vai ficar igualzinho o Paulo Souza. É isso. É que isso aí. já todo mundo tá vendo que o troço não dava legal, que não ia sair dali pra frente, que não ia dar em nada. E ele ficou insistindo, até que começou a ficar perto da zona de rebaixamento. Bom, vamos resolver o problema aqui, né? O Paulo Souza, ele deu treino, comandou o jogo, sabendo que não seria técnico do Flamengo. Vocês lembram disso? Eu gente? lembro. Não, Inclusive, a gente está no futebol brasileiro que, assim, é só no futebol brasileiro mesmo, que o atual campeão da Libertadores da Copa do Brasil, treinador, não tem Time. clube. Ele tá livre no mercado. Comentarista de um canal a cabo. É isso. É? Não, ele fez agora o programa. Ah, eu não Fez sabia. agora recentemente lá no Plim Plim. Mas se a gente for lembrar das coisas que aconteceram com o Paulo Souza, é que a gente vai todo dia falando aqui e meio que a gente vai normalizando uns troços que não é normal. Aquele episódio com o Diego Alves fala uma coisa, depois fala outra, depois vai uma coletiva. Não, eu que não entendi direito. Gente, é a mesma língua que a gente fala, é o português. Pô, quer me enganar, me dá bala Juquinha. Aquela coletiva ali não me enganou nem um pouco. Eu acho que teve aquilo tudo, Paulo Souza botou, depois ele foi chamado a atenção pela diretoria e teve que fazer aquele papel ali. Mas aí já era tarde, amigo, não teve jeito. Ele foi fritado pelo elenco do Flamengo. Inclusive, muita gente compara a situação do Vitor Pereira com o Paulo Souza em relação a relacionamento com o elenco, porque o Vitor Pereira é um treinador que fala mesmo igual o Paulo Souza, é uma característica dos treinadores portugueses, já falamos isso aqui, mas eu acho que o momento é diferente. Inclusive, se a gente for parar para analisar o elenco do Flamengo, Diego Alves já não está mais, Diego Ribas já não está mais, o Arão já não está mais, que são jogadores ali que teoricamente mandavam no dia a dia do Flamengo. Agora o Vitor Pereira vai pegar um ambiente mais ameno, digamos assim. A gente tem aqui uma enquete que o Big Boys acaba de me passar a informação, assim, a orientação. Você não li ainda, vocês já estão lendo aí, eu não li. Por favor, vocês precisam responder sem clubismo. Não pode agir com o coração. Posso olhar, Veneta? Pode, Vai dar não é problema? polêmica não. Qual Deixa de time boa. do Rio promete mais para 2023? Flamengo, Fluminense, Botafogo ou Vasco? Pô, achei que era uma coisa mais difícil de responder. Ah, muito bem. @SBT Rio, segue a gente no Twitter. #SBT Esportinho, conversa com a gente, vamos votar. Qual time do Rio promete mais para 2023? Isso aí sem clubismo e sem sombra de dúvidas, com certeza, o Botafogo. Porque o Botafogo fez um investimento muito grande no ano passado, ainda estava naquela sensação de SAF, e aí, vai acontecer, não vai. No final, o negócio já estava ficando bonito, o time estava se encaixando, e olha que tiveram muitas baixas por questões clínicas. Imagina começar o ano assim, ó, todo mundo sabendo como é que joga todo mundo, o Luiz Castro aqui já foi comentarista lá, botou mesa tática lá do Plim. Com certeza o Botafogo. Por favor, sem clubismo, tá, TF? Eu não Concordo. agi com coração. Não, eu você, concordo. por favor, não haja também. Vai. Não, eu concordo, por causa disso mesmo que você falou. O time agora só precisa de contratações pontuais, não precisa de Coisa você boba. montar um elenco. O Vasco, nessa temporada, vai sofrer pela montagem do elenco e tudo mais. Eu acho que o Botafogo realmente é o time que mais promete pro ano. Ah, 2 votos pro Botafogo Sim. já. Por favor, Venê, sem clubismo. Eu não vou ser clubista, então vou falar logo. Flamengo. Não, gente, assim,
eu preciso analisar bem o que mais promete. Quem que mais promete? Quem que vai disputar Mundial? Quem que vai disputar Supercopa, Recopa? São 7 títulos que o Flamengo vai disputar em 2023. Eu acho que o Flamengo é quem promete mais. Agora, eu tô curioso para ver o Botafogo. Acho que o Botafogo vai fazer um bom trabalho em 2023. O Luiz Castro mostrou isso, que ele tem potencial. Inclusive, eu faço até a meia-culpa aqui. Em determinado momento falava que não dava mais para ele. Dá sim, inclusive agora com um elenco melhor. Fluminense tá vindo pesado aí, pacotão de reforços. E também tô curioso para ver o Vasco, né? Porque é o início de uma SAF. E os torcedores vascaínos estavam com uma expectativa tão alta. E tem que ficar mesmo. A gente tava assim também quando a gente ganhou o bilhete. Pô, tem que ficar, gente. Mas o Vasco tem uma vantagem nesse ano que o Botafogo não teve. O Botafogo, ele vira a SAF ali, o Textor assina um contrato em março, contrato definitivo, o brasileiro começa em abril. Já o Vasco tá desde novembro com a montagem visando o Campeonato Brasileiro. São 6 meses que o Vasco tem, pelo menos, para montar um elenco. O Campeonato Carioca vai ser erros e acertos pelo Vasco. E o torcedor tem que entender isso. Não. Vitor Pereira já coça a barba. Quem votou no Flamengo? Não, para, não tem jeito, cara. Assim, não tem como eu, por exemplo, concordar com o meu parceiro Cicinho e dizer que o Flamengo não vai ganhar nada em 2023. Um títulozinho ali vai morrer. Por receber a nossa equipe, batemos um papo com o Zico, falamos sobre Copa do Mundo, sobre o Jogo das Estrelas semana que vem, falamos sobre Flamengo. Na palhinha então, Zico, falando sobre ele, sobre o Flamengo, Jogo das Estrelas, roda aí. Final de temporada é sinônimo de Jogo das Estrelas. O evento, comandado por Zico, já é uma tradição do futebol brasileiro. É um jogo que tem uma finalidade muito importante, que é a beneficência, e a gente fica feliz de ver que todos os jogadores, a gente convida, todos vêm com muito prazer, muita satisfação em participar, e isso é muito legal, né? Aí muita gente vem para o Rio de Janeiro, alguns programam justamente essa data, porque sabe que tem o Jogo das Estrelas, então vão ver em campo muitos jogadores da atualidade e jogadores que marcaram história no próprio Maracanã, né? Uma seleção de craques, não faltam convidados especiais. Ele gosta, né? O Adriano tem um carisma muito grande, é importante, já participou diversas vezes, inclusive ano passado, lá na Ilha do Governador. Mas o bate-papo com o Galinho não poderia deixar de falar sobre a Copa do Mundo. Teve torcida para a Argentina? Eu vou torcer sempre pro sul-americano. Que legal. Não vou torcer pro europeu. Eu torci pro Argentina também. O sul-americano, nós estamos aqui, somos 3 seleções só que ganharam a Copa do Mundo. Muita gente ficava falando a respeito disso, né, da questão de não ter conseguido ainda ganhar um Mundial. Como se aquilo bastasse por tudo aquilo que ele fez durante a carreira, porque é estranho você ter um jogador que ganhou 7 vezes sendo o melhor do mundo e não ter tido a felicidade e a oportunidade de ganhar um Mundial. Então sem dúvida que foi muito importante para ele, né? Não gosto de comparar épocas, tá? São uma situação diferente, futebol diferente. Eu acho que é importante, principalmente para o torcedor argentino, que via pouco ele, né? Deu pouco ele, ou quase nada, né? Só jogando na seleção e depois vendo ele fazer o que fez lá fora. Então é lógico que o torcedor argentino queria ver ele fazendo isso na seleção argentina. O Mbappé, apesar de ter perdido a final, né, ele se torna muito grande, pelo menos na história das Copas, né? Já são 12 gols marcados. Grande, vai passar, acho que todo mundo. Poderia ter sido a segunda Copa conquistada, caso tivesse vencido aos 23 anos. Ele fez 24 agora. Ele é um jogador fantástico, né? Marcaram ele o tempo todo, mas 2 bobeiras que deram lá, o cara vai lá e decide. Então, entra pro hall daqueles que fazem 3 gols no Mundial e não ganham, né? A partir dessa temporada de 2023, o Gabriel Barbosa passa a usar a camisa 10 do Flamengo. Camisa 10 que foi eternizada por você, Zico. E aí o Gabriel mesmo disse, quando recebeu a proposta de usar a camisa 10, o convite de usar a camisa 10, que ele falaria com o senhor para saber se teria a permissão de usar tal número. Teve essa conversa? Gostei do senhor, né?
Não, conversa não teve, mas ele é um cara que, para mim, é sempre Gabigol. É um cara que tem teve uma importância muito grande em tudo isso que tem acontecido no Flamengo. Não falo de dentro do campo, mas do grande profissional que do grande entendimento que ele teve do que é o Flamengo, do que é o Clube Flamengo, do que é a torcida do Flamengo. E, lógico, ele hoje é um cara que, com certeza, qualquer número que ele vestir, ele vai representar bem. É um prazer enorme usar a camisa 10 do Zico e também do Diego. Zico não gosta de comparar gerações, mas a atual emociona. Me faz torcer, né? Arrancar os cabelos de vez em quando e tal. Ficar acordado no Japão 4 horas da manhã para ver 5. Então, é lógico que a gente... E voltar a ter a alegria de ir pro Maracanã, de torcer para eles, de vibrar junto. Sendo assim, em fevereiro é logo ali que venha o Mundial de Clubes. Tá empolgado com o Mundial? Talvez o Real Madrid até leve um time B, contando que vai ser agora em fevereiro, por conta de calendário. Problema deles, né? Nós não temos nada com isso. Muito bom, é isso aí, Jair. Parabéns, Obrigado, brilhou. Foi uma entrevista muito boa, já conversei com o Zico algumas vezes, eu senti que dessa vez ele estava mais solto, sabe? Ele estava leve, alegre, né? Tá feliz, o Jogo das Estrelas está chegando semana que vem, dia 28, ele tá animado, é a festa dele, é a festa de confraternização do final do ano. Parabéns por isso, Zico. É um evento beneficente, já tem mais de 30 mil ingressos vendidos, então ele tá alegre com o evento dele. Ele tá feliz com o Flamengo, ele deixou bem claro que essa geração do Flamengo emociona ele, que ele acorda de madrugada quando tá no Japão, que ele acompanha de perto, que ele tá mais flamenguista nesse momento com essa geração. Então assim, o Zico tá feliz, foi muito legal, foi um bate-papo especial. E foram 5 minutos de matéria, mas tem mais, né? Não, nós temos 25 minutos de entrevista, que a gente vai rodando aqui no Donos da Bola ao longo da programação, dias, né? Vai ser bem legal. Tem outras respostas muito boas do Zico, mas eu não vou dar spoiler, não. Vamos esperar. Mas você que tá querendo saber, é só você acompanhar os Donos da Bola aqui diariamente. E Zicão, eu vou só te pedir um favor. Não precisa arrancar cabelo não, Zicão. Você é o rei da nação rubro-negra. Se você arrancar cabelo, meu amigo, aí a gente tá perdido. Principalmente aqueles que te seguem desde cedo. Mas é muito legal e eu adorei a resposta dele no final. Se o Real Madrid vier, meu amigo, com um time alternativo... O problema é deles, é ou não é, Igor Dorilhão? É isso. Se ficar arrancando cabelo, vai ficar igual o Dorilhão. Eu pensei que você ia falar isso. Eu fui teu amigo, cara. Voltando aqui rapidamente ao assunto do Zico, que ele falou sobre o Mundial, sobre Real Madrid. Por conta do Mundial, que vai acontecer do dia 1º de fevereiro ao dia 11 de fevereiro, teremos uma mudança na Recopa Sul-Americana, Flamengo Independente Del Valle. Agora, os jogos serão dia 22 de fevereiro e no dia 1º de março, quarta-feira de cinzas. Então, aquela galera que estiver curtindo um carnavalzinho, vai ter que, o rubro-negro vai ter que esperar. E eu me lembro que o Flamengo já jogou em uma quarta-feira de cinzas na Libertadores em 2019. 1-0 contra o São José lá na altitude. O Abel Braga era o técnico ainda e choveu pra caramba no Rio de Janeiro. Então você, rubro-negro, quer curtir o carnaval? Curta até terça-feira. Porque quarta-feira vai ser o segundo jogo, Maracanã, e vai ser o jogo do título. Mas se for campeão, o carnaval tá estendido, né? Você tem um bom ponto. Você tem um bom ponto. E lembrando que o único título que o Flamengo conquistou internacional no Maracanã foi justamente a Recopa e justamente contra o Independente Del Valle. O Flamengo venceu aqui 3-0 com 1 a menos. Então o Del Valle dá pra dizer que é um adversário que traz boas recordações até certo ponto. Traz boas recordações, mas é impressionante como o Del Valle bate final de Recopa Sul-Americana toda hora, né? É final de Sul-Americana, é final de Recopa, é campeão equatoriano. Exatamente. Inclusive um dos treinadores foi um dos treinadores do Del Valle, agora assumiu o Bahia. Toda hora vem gente do Del Valle pra cá. Inclusive o Botafogo contratou um zagueiro que era do Del Valle, que está no Del Valle, o Segovia, que estava naquela final, inclusive. E que deu um presentão, né? E que deu um presente pro Gabigol. Ele só precisou... Isso, mas essas datas aí... faz pensar que o Flamengo já vai ter que começar o ano à vera, né? Porque já tem Mundial ali chegando, não vai dar pra ter aquele tempinho de, vamos levando aqui na preparação. Já vai ter que começar a vera. Eu não sei como é que vai ser no Carioca. Pois é. Porque você tem a questão do regulamento, que é até a quarta rodada, só que você pode ter um terceira rodada, a partir da quarta você já tem que ter o time principal. Então vai ser interessante, mas... Pelo menos o Flamengo não perdeu os jogadores, manteve boa parte do elenco, vai trazer um ou outro atleta. Circulou nos últimos dias a informação sobre Carlos Alcaraz, volante do Racing, da Argentina,
que estaria nos planos do Flamengo e poderia ser reforço do time para a temporada que vem. Então, vamos atrás, né? Racing e Flamengo. Eu fico quase que numa obrigação de trazer para você informações sobre isso. Então vamos explicar qual a situação desse jogador que tem se destacado no Racing. É um jogador muito jovem, é um jogador que completou apenas 20 anos agora em novembro, né? No dia 29 de novembro ele completou 20 anos, é muito jovem, é titular do Racing já há algum tempo, participou inclusive daquele jogo entre Flamengo e Racing no começo de dezembro de 2020, né? Naquela temporada da pandemia e tudo mais, quando o Flamengo foi eliminado pelo Racing no Maracanã nos pênaltis, e ele bateu o quarto pênalti. Ele bate, o Arão acaba na sequência desperdiçando, o Arão que tinha empatado o jogo dos acréscimos, né? O Cigali havia feito 1-0 para o Racing logo depois da expulsão do Rodrigo Caio. O Flamengo perdeu também o Tudor expulso no jogo lá na Argentina, também foi 1-1. E aí o Arão empata de cabeça no último lance, aos 48 mais ou menos da segunda etapa. E aí dão cobrança de pênaltis, o Alcaraz converte, o Arão perde, o Domingues fecha a conta, o Racing consegue se classificar, enfrenta o Boca, aí é eliminado. O Boca depois cairia diante da equipe do Santos, que faria a final com o Palmeiras, que foi o campeão. Então o Flamengo ficou muito longe de chegar à decisão, e esse atleta já era titular, já era integrante do time profissional, não exatamente titular, mas entrando sendo da equipe já naquela temporada de 2020. Então é um jogador que em 2020, nesse momento, começo de dezembro, ele tinha completado apenas 2 dias antes 18 anos. 18 anos, né? Ele agora fez 20, então ele já tem uma rodagem, uma experiência. Tem 3 gols, fez 3 gols no Campeonato Argentino, é um jogador que atua de uma área até a outra, um jogador interessante e muito promissor. Bom investimento? Tudo indica que sim. Barato? Não. Barato não vai ser. Vamos lembrar que o Flamengo pensou no Enzo Fernandes, titular da Argentina, ganhou a posição durante a Copa do Mundo. Trouxemos vídeo aqui sobre esse rapaz lá atrás. O jogador é do River Plate, foi emprestado para o Defensa e Justiça, enfrentou o time do Palmeiras e quando o Defensa superou o Palmeiras naquela Recopa de 2021, ninguém prestou atenção, ninguém foi atrás. Aí ele volta para o River Plate e vai se destacando sob o comando de Marcelo Gallardo, vira titular e cobrador de pênaltis do time. Bem, aí o Flamengo foi atrás, mas ele já estava na vitrine. O River perdeu 20 milhões, acabou sendo vendido por cerca de 12, por percentual, com bônus e eventual participação do River em venda futura para o Benfica. E agora se destacou e foi parar na seleção, sendo campeão do mundo. Detalhe, ele está há pouco tempo no Benfica. Ele estava 4, 5 meses jogando pelo Benfica quando veio a Copa do Mundo. Não dá para dizer que o Enzo Fernandes se desenvolveu lá. Ele já saiu muito bem da Argentina e vai se desenvolver na Europa naturalmente, até porque é muito jovem. E agora o caso do Alcaraz. Também já é um jogador que o Flamengo deveria ter visto lá em 2020, quando ele tinha 18 anos. Ali era para ter se percebido que, né? Mas não, atrás agora. Bem, conversei com uma pessoa, um dirigente do Racing, e me garantiu o seguinte: não chegou para o Racing nem para o representante do jogador nenhuma proposta real. Houve 3 ou 4 aí consultas, mas isso não é nada, gente. Proposta não houve ainda. O jogador está valorizado e ele acha que o Racing não vende 50% dos direitos por menos de 7 milhões de euros. Ou seja, seria proporcionalmente 14 milhões se alguém fosse levar o jogador pagando 100%. O Flamengo não vai fazer esse tipo de proposta e o Flamengo não procurou o jogador agora. O Flamengo procurou lá no meio do ano, alguns meses, fez uma consulta, uma aproximação como essas, né? Mas não houve avanço naquela oportunidade, a coisa não progrediu. Parou por aí, agora não houve nada. E o que está acontecendo com o Flamengo? Eu já expliquei isso em vídeo anterior. O Flamengo tem hoje a sua atuação no mercado muito comprometida pela questão do Gerson. O Gerson, o Flamengo quer comprar o Gerson, o Flamengo tem 20%. O Olympique de Marseille tem 80%. O Flamengo quer comprar aproximadamente 60% e deixar 20% com o Olympique. Você compra 60%, vai custar um valor. Até porque o Olympique deve ser cerca de 6 milhões de euros ao Flamengo. Deve não, pagará nas parcelas previstas, né? Mas ainda não pagou. Então esquece essa dívida, o Flamengo complementa, fica com 80%, o Olympique com 20%. O time francês não quer ficar com nenhum percentual. Ele quer vender a totalidade. Isso significa que o jogador proporcionalmente fica mais caro em 20%, ou em 25% dos 80% que o Flamengo pretende ter. Fica muito caro, bate na casa dos 20 milhões de euros, perto disso. E aí o Flamengo recua e diz que ele está fora. Aguarda um recuo do Olympique na redução de preço ou abrindo mão de 20%.
eles não vão abrir mão de 20% e ficar com nada. Então é mais provável que, se houver negócio, o Olympique aceitar ficar com um percentual de futura venda, o que não interessa nesse momento ao clube francês. Eu informei aqui no canal que na quarta-feira passada, durante a Copa do Mundo ainda, houve um encontro de representantes do clube francês, do jogador, com os dirigentes do Flamengo e não houve avanço. E a diretoria do Flamengo saiu pouco animada desse encontro. Acha que está muito difícil, porque não está havendo uma flexibilidade por parte do time lá do sul da França. Então, está tudo parado. Com a abertura da janela em janeiro, eles vão tentar vender o jogador para um outro clube, muito provável. Mas o jogador vai querer? Se ele não quiser, vai para lugar nenhum. Então pode surgir um impasse que dobre o Olympique. Mas agora, ainda antes do Natal, né, dias antes do Natal, isso está parado. E aí o Flamengo fica também parado porque quer o Gerson. E não pode comprometer a grana contratando outro jogador, e depois amanhã o Olympique recua e não traz o Gerson. E a prioridade é o Gerson. Então o clube vai ter que esperar um pouco. E vai ter uma hora que vai ter que bater o martelo. Vem cá, vai ou não vai? Se não for, eu vou trazer outro jogador. Essa é a situação. Pensar nos dois me parece muito pouco provável que faça o investimento do Gerson e paralelamente também no Alcaraz. Por quê? Embora seja jovem e promissor, é caro, não é barato. É uma joia do clube argentino que não quer vender por qualquer mixaria. Então esse é o cenário. O Gerson segue muito difícil, o que não significa que não possa mudar. Tá? Isso é a situação de agora. Essa reta final de dias antes do Natal, entrando na reta final do ano até. E o Alcaraz é um jogador que o Racing não vai querer vender por pouco. Poderia vender 50% do Flamengo? Sim. Porque se ele conseguir 6, 7 milhões de euros por 50%, ele continua com metade dos direitos. E ele, se destacando no Flamengo, em tese tem até mais chance do Flamengo ter ganho no Racing, embora o Racing vá a Libertadores. O Flamengo é o real candidato ao título, o Racing a priori não. Né? A priori o Racing não entra na Libertadores com reais possibilidades de título. Pode até surpreender, mas não é o mais provável. Tá? Pela capacidade de investimento do time, existem outras equipes que vão estar à frente. Essa é a realidade. Então, vai tentar, claro. Todo time tenta, time grande e tal, mas o Flamengo tem mais chances. O Flamengo é o atual campeão. 3 finais em 4 anos. Não foi a 4 finais porque foi eliminado no meio do caminho. Poderia ter chegado pelo próprio Racing, quando não era favorito. Então, acontece essas coisas também. Mas a realidade é essa. O Flamengo espera, o Racing poderia vender por 50% sim, porque ele sabe que pode pegar essa grana e o jogador pode se valorizar no Flamengo e ser vendido por um dinheiro muito bom, e o Racing teria um percentual significativo dos direitos do atleta Carlos Alcaraz. Então essa é a condição, essa é a situação, não existe nada de concreto no momento, e a negociação do Gerson estagnada amarra outras negociações. Repito para ficar bem claro, vai ter um momento que o Flamengo vai definir a situação do Gerson, vai, não vai, volta ou não volta. Quando esse momento for definido, aí vai ter que atacar no mercado outros jogadores. Mas por enquanto isso ainda não aconteceu. Lembrando que ainda vai assumir um novo técnico no começo do ano. Então existem alguns passos a serem dados e acho também que tem que ser dado com calma, não pode ter precipitação. É possível esperar um pouquinho e definir isso da melhor maneira possível, até porque o jogador contratado ou não, voltando para o Flamengo ou não, seja um ou outro, isso só vai acontecer em janeiro e vai ter um período até o Mundial de Clubes de perto de um mês de preparação. O Flamengo jogar dia 8, dia 9, né, vai ter perto de um mês. É um tempo razoável para o técnico tentar ajeitar as coisas. O perfeito não vai ser, é inevitável. O cara chegar no dia 28 de dezembro, no dia 3 de janeiro, não vai mudar praticamente nada. Convenhamos, né? É isso daí, nação. Então tá aí, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, e a notícia que a gente recebeu é essa daí, ó. Douglas Costa e Flamengo têm reunião marcada, e afirma a jornalista. No caso, o que aconteceu foi o seguinte, a gente vai explicar para vocês aqui. De acordo com o jornalista Everton Guimarães, que é aquele jornalista que apresenta os donos da bola lá de Minas Gerais, né? Então ele tem essas informações, né? Ele apresenta lá o programa de Minas Gerais, os donos da bola. O atacante tem 32 anos e ele tem, diz esse comentarista Everton Guimarães, que o Douglas Costa tem reunião marcada com o Flamengo, Grêmio e Botafogo. Atualmente ele está jogando lá no Los Angeles Galaxy, né? E o Douglas Costa tem contrato com o time até dezembro de 2023. A informação que a gente averigou, essa informação aqui, a informação que a gente teve é o seguinte, é de que o único time que buscou o Douglas Costa seria o Botafogo. De que no caso o Flamengo não teria nada. Então, nesse exato momento, o Flamengo não tem nada com o jogador.
Então, são apenas especulações. No meu pensamento, como torcedor, essa contratação para mim não daria certo. Douglas Costa, não sei se encaixaria com o Flamengo. Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Escreva aqui embaixo, você aprovaria a contratação do Douglas Costa? Como diz aqui o jornalista Everton Guimarães, que falou aqui que o jogador tem reunião marcada com o Flamengo. Escreve nos comentários sua opinião. Vamos ver o que pode acontecer. Mas como eu te falei, pelo que eu averiguei, o Flamengo não tem reunião com o Douglas Costa e o único time que havia buscado ele foi o Botafogo. Então vamos ver o que pode acontecer, né? De repente tem alguma coisa em secreto aí que a gente não sabe. Então a gente vai ficar aí sabendo. Então é isso daí, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.